Como eu disse no outro vídeo, o conhecimento do time é uma extensão do conhecer a si mesmo. Por que, Henrique? É uma extensão do conhecer a si mesmo. Porque é através do seu time, ou seja, dos funcionários, que você vai executar todo o planejamento estratégico. Então, de forma tática, você vai traduzir, a parte tática é isso, é você traduzir o planejamento, a visão, onde você quer chegar, para que aquilo se transforme em procedimento operacional, como a portaria deve agir, como os serviços gerais devem agir, como a supervisão deve agir. Para fins didáticos, como estamos falando de arte da guerra, em alguns momentos você vai me ouvir falar tropa, soldado, oficial, para que a gente possa fazer essa analogia aí com a arte da guerra. Então, a gente pode comparar, por exemplo, serviços gerais e portaria e ronda ao que seriam os soldados. E supervisão e auxiliares administrativos ou auxiliares de manutenção operacional poderiam ser os oficiais. Então você precisa conhecer quem são os seus oficiais e como eles se comportam na liderança dos soldados e quem são esses soldados e como eles se comportam entre si. E aí o que acontece? Se você está começando a gestão agora, o condomínio está sendo implantado, por exemplo, e vai ser contratado os funcionários, você pode fazer essa entrevista inicial com eles. Mas normalmente, os síndicos e síndicas assumem já de uma outra gestão, e aí você precisa conhecer aqueles funcionários. Então a sugestão que a gente dá é que mesmo que aqueles funcionários já tenham sido contratados, já trabalhem até alguns anos, talvez até mais de 10, 20 anos, por que não fazer uma nova entrevista com eles? Nessa entrevista você vai fazer as perguntas básicas. Na internet tem vários modelos aí de entrevista para admissão de funcionário. Mas eu quero sugerir também 4 perguntinhas que não são tão usuais, mas são muito importantes para que você possa conhecer esse funcionário de uma forma diferente. Não só como número, não só como um contra-cheque, mas entender aí como ele se relaciona com essas pessoas na disputa por recursos. Lembra que a gente falou lá no vídeo inicial, introdutório, que a arte da guerra tem a ver com disputa por recursos. Então a mesma coisa a gente precisa entender como os oficiais e como os soldados dentro do condomínio vão trabalhar entre si, ou com superiores ou com subordinados hierárquicos, nessa disputa por recurso. E aí eu quero deixar 4 perguntinhas para que você possa refletir e aplicar com os seus funcionários. Seriam elas: buscar saber, perguntar como essa pessoa, como esse funcionário que está diante de você se relaciona ou se relacionou com os pais até o momento que ele saiu de casa, se é que saiu de casa, como foi essa relação. E que você possa criar ali um ambiente mais confortável, mais seguro possível, para que essa pessoa se sinta à vontade para falar. Claro que você não vai entrar totalmente na intimidade, nos detalhes, fazer perguntas indelicadas, mas entender um pouco desse relacionamento. Porque isso vai falar sobre como é o relacionamento dele com superiores, com supervisão, com auxiliares, com o síndico, com o subsíndico, etc. Se essa pessoa tem irmãos, quantos irmãos? Ela é do meio? É a mais velha? É a mais nova? Normalmente os mais velhos tendem a receber uma carga de responsabilidade maior. Normalmente os mais novos são aqueles mais dados a quebrar padrões ali da família, né? A desafiar padrões da família. O do meio fica navegando entre esses mundos aí. Então conhecer essa relação entre os irmãos, porque é a relação que ele vai ter com os pares, em saber dividir ali a atenção, os recursos, como já foi falado. Então é importante conhecer como foi essa relação com irmãos, ou como é essa relação com irmãos, para que você possa também antever como será ou como poderá ser a relação com os colegas, pares e hierárquicos. Uma outra pergunta que eu gosto muito, acho muito importante e sempre faço, quando faço entrevistas de admissão ou readmissão, readmissão, né, entre aspas, seria mais para conhecer as pessoas. Quais os planos ou sonhos que aquela pessoa tem fora do condomínio, mas que o emprego irá ajudar a pessoa a conquistar aquilo. E por que que isso é tão importante? Isso faz parte do que é chamado de motivação intrínseca. Existem as motivações extrínsecas e as intrínsecas. Intrínseca quer dizer de dentro, aquilo que parte de dentro.
não é folga, não é bônus em dinheiro, é aquilo que motiva a pessoa por ela mesma. Então, Henrique, eu quero terminar de construir minha casa, quero terminar os estudos, vou me casar, preciso colocar meu filho na escola. Então são coisas que o emprego no condomínio vão ajudar a pessoa a conquistar aquele sonho, aquele plano. E isso vai fazer com que ela tenha mais resiliência em permanecer no emprego, em querer, em lutar para permanecer. Porque a gente sabe que condomínio não é fácil, tanto para síndicos quanto para os funcionários. E aí, tudo aquilo que motive desde o interior das pessoas será importante. Aquele funcionário ou funcionária que não tem nenhuma motivação fora o próprio emprego, poderá, no futuro, facilmente desistir quando alguma situação de conflito surgir. E, por fim, falando em conflito, perguntar para essa pessoa qual a experiência, seja naquele local, nesse condomínio que a pessoa está, ou em outro trabalho, seja qual for, uma experiência de conflito, uma experiência difícil que ela tenha passado, que realmente tenha sentido vontade de desistir, e o que foi que ela fez para contornar aquela situação. Se ela conseguiu contornar e como ela fez para contornar. Isso vai lhe ajudar a entender como é essa pessoa na solução de conflitos. Então, é aquela pessoa que fica só internalizando e não fala nada, e aí quando explode, explode de vez. Ou é aquela pessoa expansiva que fala demais, às vezes não tem o cuidado com o sentimento do outro. Ou é aquela pessoa mais equilibrada, que ela consegue ter o processo empático e conversar de maneira assertiva com as pessoas. Porque a depender de onde ela esteja nesse espectro de resolução de conflito, você vai saber como trabalhar melhor dali para frente. Então, se for aquela pessoa que internaliza muito, que guarda muito, aquele, como se diz, né, baú, que não coloca para fora, você já sabe se acontecer alguma coisa, você ou o supervisor ou alguém delegado por você é que vai ter que procurar essa pessoa para falar. Já aquela outra que é mais expansiva, você já sabe que aquilo que incomodar, ela vai falar. E o equilibrado, a mesma coisa. Vai primeiro resolver com aquela pessoa que me incomodou, se não conseguir, ele vai lhe procurar. Então, conhecer como as pessoas lidam com o conflito vai ser muito importante para que você entenda o seu espaço de trabalho e de ajuda e de reciprocidade com esse time, com esses funcionários. Esse cuidado vai lhe fazer ir mais longe. Pode ser um pouquinho trabalhoso no começo, mas com certeza vai valer a pena, porque, como eu disse, faz parte de conhecer a si, porque eles serão a sua força perante ali o condomínio para que as coisas realmente venham a acontecer. Vamos ao próximo tópico.